Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre as características de um bom professor. Veja, além das características físicas e intelectuais que nós já falamos, o professor precisa desenvolver características sociais, certo? Na verdade, ele precisa saber construir bons relacionamentos, porque quando você consegue ganhar o coração da pessoa, ele se abre para que o conhecimento possa ser passado. Então, o professor ele precisa desenvolver essa característica de se relacionar bem com a turma, ter ali não apenas a atenção intelectual, mas também emocional da turma, né? E para isso você precisa, com certeza, caminhar alguns passos com os alunos. Não é apenas aquele momento ali na sala ou na classe, mas também você desenvolver uma amizade com eles fora da classe, quem sabe até se preocupando com as necessidades, fazendo algo de bom para os alunos, desenvolvendo uma intimidade com eles. Lógico que quando a turma é maior isso é mais difícil, mas quando você tem uma turma menor, isso é mais fácil e é provável que aconteça, e com isso você vai poder chegar ao coração deles um pouquinho melhor. Então, como que a gente ganha o coração de um aluno? Como que a gente ganha o coração de uma pessoa? Bom, aí você tem que pensar o seguinte, quais são aquelas pessoas que você gosta? O que elas têm de característica? Uma das características importantes para ganhar o coração de alguém é o otimismo. Você gosta de ficar perto de pessoas pessimistas? Otimismo é importante. Sabe, sempre crer que vai dar certo. Esperança, pessoas esperançosas. A gente gosta de andar com pessoas esperançosas também. Pessoas compreensivas, que sabem ouvir. Pessoas também que são pacientes, que têm paciência com o outro. São características que vão ajudar você a ganhar o coração da turma. Além das características sociais, eu quero citar mais uma, que seria a nossa segunda aqui desse vídeo. As características emocionais. Veja, você lida com pessoas diferentes, pessoas que trazem para a classe problemas, têm também temperamentos diferentes, e é fácil, numa aula, por exemplo, que você está transmitindo ali a lição, pessoas fazerem perguntas tortas, pessoas rebaterem você, pessoas quererem até, às vezes, confrontar você. Então, nesse momento, é fácil perder o controle emocional, agir de uma forma grosseira, e com isso a gente pode perder a turma. Então, o que você precisa ter para controlar essa questão emocional da classe, ou ganhar a questão, o coração deles também? Bom, aí tem aquela palavrinha mágica que chama empatia. Empatia significa sentir junto, se colocar no lugar do outro. Apesar da pessoa poder muitas vezes ser chata ali na classe, inconveniente, você precisa tentar entender ela, né? O contexto de vida dela, e a partir disso fazer ali essa conexão e controlar as suas emoções, certo? Bom, e uma última característica importante é a questão lógica, não poderíamos deixar de fora, a característica espiritual. O professor ele precisa ser alguém que segue a vontade de Deus. Eles precisam ver em nós esse comprometimento com o que nós estamos ensinando, com a verdade que a gente está ensinando. Eu preciso viver isso aqui. E além disso, nós também precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Porque todos temos falhas, todos temos fracassos, e talvez você seja um professor que não teve um preparo tão formal assim, está tendo essa oportunidade aqui, mas como a gente poder ser excelente se a gente tem nossas limitações? Bom, aí você vai poder fazer isso se entregando para o Espírito Santo. Já viu aquela história do violino com uma corda só? Alguém que não sabe tocar esse violino não vai fazer nada. Mas mesmo um violino velho com uma corda só nas mãos do melhor violinista pode tirar um som bonito. Então, se você se colocar nas mãos do Espírito Santo, você vai poder fazer uma apresentação bela. Nós vamos terminar esse estudo de hoje, essa conversa de hoje, com um texto bíblico, tá bom? Eu vou pegar minha Bíblia para nós lermos, e eu peço para você também, pegue a sua Bíblia nesse momento. O texto que nós vamos ler fica em João, capítulo 13, versículo 12 em diante. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz,
façais vós também. Jesus aqui mostrou o método de ensino preferido dele. O método de ensino preferido de Jesus era dar o exemplo. Lavou os pés dos discípulos primeiro. Os discípulos não entenderam nada. Depois Jesus chama eles e diz, viu o que eu fiz? Façam a mesma coisa. E esse deve ser o nosso melhor método, exemplo. A nossa vida deve dar o exemplo. A gente deve fazer aquilo que está pregando. E quando nós ensinamos algo para os alunos, nós devemos fazer junto com eles. Que a nossa vida seja assim como a vida de Jesus. Jesus tinha autoridade, ele ensinava como quem tinha autoridade. Os evangelhos falam isso várias vezes, porque Jesus, ele não era duas coisas. Diferente, ele não era uma pessoa em um momento e o que ensinava algo diferente. As duas coisas, elas combinavam, elas eram uma só. Que a nossa vida possa também ser aquilo que nós ensinamos. Deus abençoe.